Nós estamos há 3 domingos ouvindo essas parábolas de Jesus, que se encontra no capítulo 13 do evangelista Mateus, que fala da parábola, que conta a história da semente. Na primeira nós ouvimos que o semeador saiu para semear e lançou a semente em 4 terrenos. Independente do terreno, Deus continua lançando a semente, pois Ele é generoso. E nós aprendemos então com Deus que nós também precisamos ser generosos em nossas ações diárias e continuar sempre a lançar semente. No domingo passado, também falando da semeadura, conta que o semeador durante o dia semeou o trigo, mas à noite veio o maligno, o inimigo, e semeou o joio. E na semeadura do joio cresceu junto com o trigo. Os empregados, um pouco querendo resolver o problema, já falou para o dono do terreno: queres que arranquemos o joio? E o dono do terreno, com cautela e sabedoria, diz: não, deixemos crescer. No momento da colheita, nós colocaremos o joio nos feixes e queimaremos, e o trigo nós recolheremos no celeiro. O que nós aprendemos domingo passado é que Deus é paciencioso. Ele sabe esperar. Se Ele é bondoso e Ele semeia sempre, Ele também espera acontecer o nascimento. Contrário, muitos de nós, que somos rápidos e acelerados, e queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, é preciso aprender com Deus a ser generoso e a ser paciencioso. Hoje também não é diferente. Encerramos esse capítulo 13 do Evangelho de Mateus com mais 3 parábolas: do tesouro, da pérola e da rede. Mas antes de chegarmos aqui, seria interessante nós olharmos um pouquinho a primeira leitura, tirada do livro de Reis, a qual Salomão foi eleito rei, jovem rei. E como todo novato, como toda pessoa inexperiente, o que reina dentro de nós é o medo, a insegurança. Será que vou dar conta? Será que vou conseguir dirigir tudo isso? E aí quando ele vai a Gabaon, quando ele vai no tabernáculo, quando ele vai para o encontro com Deus, Deus fala a ele: pede, Salomão, o que você precisa. E Salomão então pede sabedoria. Talvez para Salomão naquele momento foi o melhor e o maior tesouro que ele poderia escolher: sabedoria. Sabedoria para que ele tivesse um coração bom, íntegro, para que ele governasse com sabedoria. E acima de tudo, para que ele pudesse cuidar do povo. Aquele povo a ele confiado. Talvez seja para nós uma grande proposta, diante das escolhas que nós fazemos na nossa vida, diante das missões que nós temos na nossa vida, antes de se desesperar, é preciso pedir a Deus sabedoria. Porque a sabedoria nos leva ao discernimento. E tendo discernimento, nós temos condições de fazer as melhores escolhas da nossa vida. Todas as escolhas precipitadas, pode ter certeza que nós corremos o risco de errar. Mas quando nós sabemos silenciar, como Deus generoso lá, há 3 domingos atrás, como um Deus paciencioso, e hoje, um Deus que confere a nós os dons da sabedoria, pode ter certeza que as escolhas das nossas vidas serão certeiras. Mas por favor, não confunda escolha e sabedoria de Deus como ausência total de sofrimento e de dificuldade. Salomão tinha um grande desafio na frente: governar, cuidar para que o povo pudesse ter vida. Porque ele tinha recebido um reinado onde as pessoas estavam sendo machucadas, estavam sendo feridas. E Salomão não queria ser igual, Salomão queria ser melhor. E para isso, ele vai para a presença de Deus.
É na presença de Deus que nós encontramos força. Como nós ouvimos na oração da coleta dessa missa, sem a força de Deus, sem a graça de Deus, ninguém é forte, ninguém é santo. Somente pela graça de Deus é que nós somos capazes de estar neste mundo, inserido neste mundo, para construir um mundo diferente. É o que nós precisamos, nada mais do que isso. E aí, quando nós olhamos para o Evangelho, e também para a nossa própria vida, para seguirmos adiante na nossa caminhada, e para nós tomarmos decisões importantes, é preciso que nós também façamos as escolhas. Nem sempre as escolhas no primeiro momento nos agradam. Pode ser que em algum momento ela vai exigir de nós. Ela vai querer tirar de cada um de nós dos nossos comodismos e vai nos levar para uma realidade que talvez até no momento nós não sabemos o que é. Mas o que importa é que nós sabemos que a nossa vida, ela está sendo guiada por Deus. E quando nós deixamos ser nossa vida guiada por Deus, mesmo diante das controvérsias, mesmo diante da dúvida, mesmo diante das incertezas, sabemos que a melhor escolha nós fizemos. Ou seja, o discípulo, ele torna-se bom quando ele aprende a discernir diante dos processos da história. E quando ele não se deixa se levar pelos movimentos, pelas agitações externas. Nessas parábolas, Jesus traz para nós propostas implicativas e que nós não precisamos de uma preparação intelectual para poder conhecê-la e entendê-la. Elas são muito transparentes. Nós não precisamos estar sentados numa cátedra para compreender. Porque as parábolas e o bom entendimento de uma parábola, ela não vem do intelecto. Um bom entendimento da parábola, ela vem de um coração. E como nós refletimos há 3 domingos atrás, quando o semeador saiu para lançar semente, ele encontrou um terreno na estrada, no pedregulho, no espinho. Mas quando caiu em terra boa, foi capaz de dar 100, 60 e 30 frutos por semente. Em outras palavras, é isso que eu quero dizer. A compreensão e o entendimento da mensagem de Deus, ela não parte da intelectualidade. Ela parte de uma experiência que nós fazemos no nosso coração. Por isso que nós ouvimos essas 2 parábolas bonitas do tesouro. Que aquela pessoa saiu e por acaso encontrou aquele tesouro. E novamente volta a escondê-lo. E depois vai, vende tudo o que tem, para poder comprar não só o tesouro, mas todo o terreno. Mostrando para nós aqui que o reino de Deus jamais será roubado. Jamais será tomado à força, ou será achado. O reino de Deus, para que nós possamos fazer parte, e Ele possa fazer parte da nossa vida, nós precisamos encontrar. E encontrar o reino de Deus implica também uma atitude em cada um de nós. Porque se aquele homem que saiu e encontrou o tesouro e tivesse ficado em casa, não teria acontecido o encontro. Encontrar o reino de Deus é sair de si mesmo. É não ter medo de entrar na profundidade da sua vida. Com tantas coisas, com tantas inquietações, com tantos barulhos às vezes, mas encorajados pela vontade de querer, nós podemos encontrar o reino de Deus. E aí diz o texto, ele sente uma verdadeira alegria. Então verbos muito interessantes aparecem. Encontrar, ir, vender e comprar. As parábolas do tesouro escondido ou da pérola procurada trazem convites para descobrir que somos e quais são os nossos desejos. Há um tesouro escondido no campo. Há um tesouro escondido à nossa frente. Mas nós precisamos ir ao encontro dele. Somos movidos para percorrer novos caminhos. E gastarmos energia a tal ponto de encontrarmos que esse novo tesouro. Só que eles não estão distantes de nós. E tampouco ele está fora de nós. O verdadeiro tesouro,
está dentro de nós. Ele está escondido no nosso próprio interior. E quando encontramos o verdadeiro valor e intuímos quais percepções são reais, tudo vai se tornando secundário. Quando eu encontro um sentido na minha vida, na minha missão, em qualquer ambiente que eu estou, e eu creio nisso, tudo se torna secundário. Por isso que tanto o homem que encontrou o tesouro, como aquele comprador de pérolas, foi capaz de desfazer de tudo, vender tudo que tinha, porque eles tinham encontrado o verdadeiro sentido na sua vida. Pode ser que nós estejamos na igreja há muito tempo, mas se nós não fizermos uma experiência verdadeira de encontro com Jesus, tudo para nós vai se tornar não necessário. Porque quando nós encontramos com Jesus e somos capazes de ser tocados pela tua palavra, aí sim, nós não fazemos mais escolha, nós escolhemos seguir a Cristo Jesus. Por isso que muitos, e até mesmo nós, não ainda identificamos com o jeito de Cristo, porque nós não somos capazes de desfazer de outros tesouros que nós achamos ser mais valioso do que o próprio amor de Deus. No amadurecimento e na descoberta de si, vamos percebendo que as preocupações de ontem não são atuais. Por isso, quando encontramos nossos tesouros interiores, eles servem como fonte de renovação, de sabedoria de vida, de fecundidade e também de criatividade. Os nossos tesouros interiores, os nossos tesouros são forças construtivas que nos sustentam, que nos dão força para continuar o nosso caminho, principalmente diante das novas escolhas. Somos convidados a perceber, a tomar consciência dos imensos dons que recebemos de Deus. Quantas coisas boas nós recebemos de Deus, mas por não ter descoberto um tesouro maior, algo que dá sentido naquilo que você traz dentro de si, você não oferece com alegria, você oferece com tristeza, e você oferece com angústia. Quantos de nós até deixamos de participar da vida da comunidade, porque na comunidade ela começa a exigir mais de nós, porque o reino de Deus, ele exige mais de nós. O reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus não é para amanhã. O reino de Deus não é para depois da manhã. O reino de Deus não é para quando eu me aposentar. O reino de Deus, ele tem urgência. Ele é hoje, ele é agora. E por isso, Deus continua contando com cada um de nós, para que nós sejamos também esses construtores. E o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é fraternidade. É fazer com que cada pessoa, mergulhando dentro de si mesmo, seja capaz de descobrir o que é essencial para a sua vida. E ao mesmo tempo ser impulsionado neste mundo a transformá-lo. Porque foi para isso que nós fomos predestinados. Como ouvimos na segunda leitura, Deus nos predestinou. A palavra predestinado aqui podemos dizer também, Deus, Jesus Cristo está nos preparando para que nós sejamos salvos. Nós ainda temos que buscar a salvação. Nós ainda temos que almejar a salvação. Mas para isso, depende de cada um de nós. E é por isso que nós temos que olhar para dentro e não para fora. Não é ali, não é lá. O reino de Deus está no meio de nós. Como seria bom se nós tomássemos consciência disso? Na nossa missão de pai, de mãe, de membros da comunidade. Que fôssemos realmente apaixonados. De dizer agora tudo se torna perca por causa de Jesus. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Já não sou eu mais que vivo, mas é o próprio Cristo que vive em mim. Esta indagação que eu faço aqui é para mostrar para vocês que nós temos que se esforçar. Nós temos que sair de nós mesmos para ir ao encontro de um bem maior. A narrativa da parábola, Jesus nos diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro encontrado. E ao comerciante que procura pérolas.
Como eu já disse, o reino de Deus já está em nossa vida. Só que nós precisamos encontrar. Só que para se justificar, muitas vezes nós sentamos nas nossas razões. Nós sentamos nas nossas motivações para poder dizer que nós não temos condições, que nós somos incapazes. E aí nós vamos vestindo muitos atributos e vamos assumindo muitas identidades que não são verdadeiras. Descobrir isso é parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. A decisão de vender tudo, tomada pelo agricultor e pelo comprador, é posterior ao encontro do tesouro. Ele não foi já vendendo, ele precisou encontrar. Então o nosso encontro pessoal com Jesus faz a gente ter uma mudança significativa na nossa vida. Quando nós encontramos com Jesus, nós mudamos de direção. Nós não ficamos mais na mesmice. Eu não posso encontrar e dizer que eu encontrei com Jesus, mas eu continuando tendo as mesmas práticas que eu tinha ontem. O meu encontro com Jesus, com esse tesouro que significa Ele, tem que mudar a minha vida. E aí por isso que Jesus nos propõe a renúncia. A renúncia não é você perder. É triste quando a gente escuta alguém dizendo assim, mas eu tenho que fazer isso, porque eu não tenho esse tempo, é porque é muito difícil. Que pena, que pena. Sinal que não encontrou, que aquilo que faz não é um bem maior, que aquilo que está no teu coração não é verdadeiro, é apenas uma exposição. É preciso, irmãos, é preciso que a gente tenha essa coragem de renunciar aos bens para alcançar um bem maior. Só que ao mesmo tempo, quando a gente encontra esse bem maior, também exige de nós consequência. Não tem como a gente encontrar com o tesouro e ficar só olhando. Precisamos possuí-lo. E para possuí-lo, temos que desfazer de algumas coisas mais. Eu não sei quais são as coisas que talvez você ou eu ainda preciso desfazer para que eu encontre verdadeiramente esse tesouro. E encontrando esse tesouro, eu posso ter vida e vida de alegria. Assim, amados irmãos e irmãs, terminando na parábola da rede lançada ao mar, encontramos também o aspecto da escolha. Nós somos como um pescador que lança sua rede ao mar. Há um tempo para pescar e há um tempo para poder avaliar as diversas pescas, as coisas que nós pegamos, a qualidade dos peixes que foram pescados. Nós sabemos que há peixes bons e há peixes ruins. Há peixes bons para comer e outros que precisam ser devolvidos. Na história de nossa vida, jogamos muitas vezes as redes e nós podemos pegar muitos peixes. Porém, é sempre necessário escolher. Escolher pelos peixes que nos alimentam, que faz com que a nossa vida tenha sentido. E jogar fora os que não prestam. Isso exige um profundo discernimento. Como ouvimos na primeira leitura, sabedoria para fazer as melhores escolhas. Tantas vezes precisamos deixar pessoas e coisas por discernir. Porque às vezes até os nossos relacionamentos, se você percebe que está sendo tóxico, é preciso tirar de si. É preciso removê-lo, porque ele não te faz bem. Precisamos se alimentar com alimentos saudáveis. E as parábolas então terminam com a pergunta de Jesus. Compreendeste tudo isso? A renúncia é um direcionamento dos pensamentos, da atenção, dos interesses e dos esforços por ter encontrado algo maior. A escolha é uma opção a ser abraçada a um caminho de compreensão. Mesmo que haja dúvidas, é sempre preciso escolher por aquilo que pareça melhor. O discernimento é um itinerário de perseverança diante das dúvidas e abertura à voz de Deus, que fala no nosso interior. A renúncia, a escolha e o discernimento são consequências do encontro com algo maior, consigo mesmo
e com as coisas que valem a pena e vale a pena viver. Aprender a discernir significa enfrentar novas situações da vida à luz da experiência que nós vamos compreendendo com a nossa caminhada. O discernimento nos ajuda a colocar as nossas decisões numa base estável. No entanto, nunca eliminará a possibilidade dos riscos que inevitavelmente nós podemos correr. A compreensão da vida nos ajuda a tirar coisas velhas e novas do interior do nosso coração. Sem esse caminho, nunca nos tornaremos discípulos, mas apenas repetidores de orações, moralistas das palavras de Jesus, mas nunca como alguém que foi e fez a experiência verdadeira. Não basta conhecer as normas, os preceitos e as regras e tudo que condiz uma vida religiosa. Não basta. É preciso ter sabedoria para aplicá-las nas situações reais da vida. Que nós tenhamos sabedoria necessária para poder escolher o melhor tesouro, o que dá o verdadeiro sentido na nossa vida. Que Deus nos ilumine e que Ele revele todos os dias a nós, como nós cantamos lá no Salmo Responsorial: como eu amo, Senhor, vossa palavra. Que a palavra, que a meditação da palavra de Deus na nossa vida seja condições necessárias para nós compreendermos o verdadeiro amor de Deus. E compreendendo isso, tornemos verdadeiros discípulos de Jesus, que tira do coração coisas novas e coisas velhas, mas que não cansa de semear e de fazer o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Transformemos esse pequeno momento nesse momento de oração também. E você pode se identificar aí agora com esses dois, com esse homem que encontrou o tesouro, como aquele que foi garimpar as pérolas e quando encontrou, vendeu tudo e sentiu uma verdadeira alegria por adquirir esse tesouro e essa pérola preciosa. E quando a gente faz a escolha, talvez a gente vai entender algumas atitudes de homens e mulheres que ao longo da história encontraram com Jesus, encontraram com tesouro. Imaginemos São Francisco de Assis, um jovem rico na cidade de Assis, filho de um empresário que vendiam belíssimas peças de tecido para a corte, para o grupo requintado da época.
Francisco de Assis, que tinha de tudo de melhor. Mas quando ele fez o encontro com Jesus, com o tesouro, quando ele achou esse tesouro, ele foi para a frente da praça, da igreja, arrancou a roupa, entregou para o pai e disse: toma, porque agora eu não preciso mais de nada de ti, porque eu encontrei o sentido na minha vida. Naquele momento, naquela época, ele foi chamado de louco, de filho deserdado. Ele teve um monte de adjetivos ruins. Isso é loucura. É loucura quando nós vemos uma jovem lá em Salvador, na Bahia, chamada Irmã Dulce, que pega a sua vida e sai recolhendo doentes, e pega o alimento que tem na sua casa e dá para os que não têm. Imagine, essa freira tinha que estar dentro da igreja rezando, e olha o que ela está fazendo. Isso é loucura. Mas quem encontra com o reino de Deus, quem encontra com Jesus, vai na contramão. Não nada a favor da correnteza, vai contra a correnteza. Ela arrumou inimizade com todo mundo. Ela tomou posse de uma casa que não era dela para poder acolher os moradores de rua, os doentes. E depois fez do fundo da sua casa, no convento, um lugar, nos galinheiros, para poder trazer todos os doentes. E hoje se transformou o maior hospital da Bahia. É loucura isso. Porque quando a gente encontra o reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, a gente já não pensa mais em si, a gente pensa no outro. E a gente faz o bem para o outro. Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, contratada como irmãs para ensinar a classe rica da Índia. E de repente ela começa a escutar as dores, os gritos do povo que está sofrendo. Sai do convento e vai morar na rua. É louca. Tem que dar um jeito nessa freira. Quem encontra com o reino de Deus, toma as atitudes que não vai, muitas vezes, a favor daquilo que o consciente coletivo pensa. Ele é diferente. Pensa vocês que voltando para casa, vocês encontram com Jesus e você chega: a partir de hoje eu vou desfazer de tudo. A família vai te deserdar, todo mundo vai criticar, vai falar mal de você, vai te julgar, vai te condenar e vai apontar um monte de coisa em você, por causa do reino de Deus. Porque o reino de Deus é comprometimento mesmo, é mudança no coração. Por isso a gente cantava, né? Que o Espírito Santo possa vir e transformar o nosso coração, para nós pararmos de brincar de ser cristão. Temos que parar de brincar de ser cristão. Brinca de ser cristão, se der eu vou. Se eu tenho que fazer alguma coisa na igreja, eu faço de qualquer jeito. Ah, não tenho muito tempo. Não é isso. O reino de Deus exige de nós comprometimento. O reino de Deus exige de nós renúncia e ao mesmo tempo escolha. Que Deus nos ajude sempre mais. E você podia orar a Deus diante de Deus. Inclina sua cabeça um pouquinho. Peça a Deus. Peça a Deus a mesma sabedoria que Salomão pediu. Peça a Deus: Deus, me dê sabedoria, Senhor, para que eu possa escolher, para que eu possa saber discernir nas decisões que eu preciso tomar, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida familiar, em qualquer ambiente, Senhor. Não deixe que a minha carne fale, mas que o teu Espírito vem e reza em mim, transforma-me, restaura-me, me faz levantar esse homem novo, essa mulher nova, que encontrou o tesouro e encontrou sentido na vida. Coloca isso para Deus, reza isso para Deus. Não tenha medo, porque como nós ouvimos hoje, é alegria, que não é sorriso, mas é um estilo de vida que nós encontramos todos os dias para continuar a nossa vida. Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser, quebra toda minha mentira, toda minha covardia, ser morno não dá mais. Olha, ser morno
não dá mais. Você tem vivido a vida morno? Sabe o que é uma vida morna? Como é que você está? Ah, vai indo. Você está daquele mesmo jeito. Quantas vezes a gente se sente morno? Não dá mais. Não dá mais. Então venha, Espírito Santo. Venha. Aqueça o meu coração. Aqueça o teu coração, né? Vem, Espírito, vem. Queimar o nosso coração. Nosso coração. Vem, Espírito, vem. Queimar o nosso coração. O nosso coração. Vem, Espírito, vem quebrar o nosso coração. O nosso coração. Mais uma vez. Vem, Espírito, Vem queimar o nosso coração. O nosso coração. Vamos juntos assim, faz agora assim com a mãozinha assim, vai lá. Vem, Espírito, queimar os nossos corações. Mais uma vez, vem. Vem, Espírito, vem queimar. os nossos corações. Os nossos corações. Mais forte um pouquinho, vamos lá. Vem. Os corações, os nossos. Vai, igreja. Vem. Nosso. Os nossos. Isso. Porque aí, com o coração queimado, com o coração transformado, a gente não vai ficar mais sentado, esperando as coisas acontecer. Nós vamos encontrar, e nós não vamos sair dessa vida, até não encontrar o tesouro, o sentido, aquele que dá sentido na nossa vida. E dando sentido na nossa vida, vamos dar também sentido na vida do outro. Amém? Nossa, que ânimo gostoso. Isso é um alimento para a minha alma. Vamos lá, menino, vamos lá. Vem, Espírito. Força, igreja. Isso. Vem. O nosso coração. O nosso coração. Mais uma vez. Vem. Espírito, vem queimar O nosso coração. O nosso coração. Amanhã você vai chegar em casa assim, tá bom? Quando as coisas começarem difíceis na sua vida, diga, vem, Espírito Santo, queima meu coração. Porque se não queimar, eu boto fogo. Né? Eu pego alguém. De vez em quando a gente está um pouco agitado, um pouco angustiado. Somente o Espírito de Deus pode nos dar força e fazer a gente encontrar novamente o sentido da nossa vida.